Vamos então continuar o nosso estudo de hoje, que é o nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos nas manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Nós paramos no item número 37, começamos hoje o item número 38 do parágrafo 6º dos médiuns. Até o parágrafo 37 nós falávamos sobre a forma como os espíritos entram em contato com os encarnados e como também provocam os fenômenos, que é através do contato, né, dos fluidos, da assimilação dos fluidos perispirituais, como eles colocam para nós, a identificação, a sintonia com o médium. E aqui já no item número 38 ele já começa a ver um outro lado dessa conexão, que é exatamente a consciência do médium a respeito da sua capacidade de provocar esse fenômeno. Então, algumas vezes esse contato se dá de uma forma espontânea, algumas vezes de uma forma provocada, algumas vezes de uma forma consciente, outras vezes inconsciente. Então, no item 38, diz assim para nós Kardec. Bom dia, pessoal que chegou. A vontade do médium não é absolutamente sempre necessária. O médium que quer se manifestar, o espírito que quer se manifestar, procura o indivíduo apto a receber sua impressão e dele se serve frequentemente independente de sua vontade. Outras pessoas, ao contrário, tendo a consciência de sua faculdade, podem provocar certas manifestações. Daí duas categorias de médiuns: médiuns inconscientes e médiuns facultativos. Mais uma vez, nós lembramos sempre que quando se fala em mediunidade, nós não falamos necessariamente de doutrina espírita. Nós falamos de uma faculdade inerente ao ser humano, independente de crença, raça, nacionalidade, cultura, idade, simplesmente faz parte do ser humano e cada um desenvolve essas aptidões de acordo com sua necessidade, né, que varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com a sua história e de acordo com a sua necessidade. No primeiro caso, a iniciativa vem do espírito, que é o caso dos médiuns inconscientes, e segundo, vem do médium, né, que é a parte dos médiuns facultativos. A gente vai ler então cada um dos tópicos aqui e já desenvolver aqui um raciocínio em torno dele. No item 39, os médiuns facultativos encontram-se apenas entre as pessoas que têm um conhecimento mais ou menos completo dos meios de se comunicar com os espíritos e podem, assim, ter a vontade de se servir de sua faculdade. Aí nós temos, né, os vários casos de pessoas que participam de reuniões, sejam reuniões realizadas dentro de centros espíritas, sejam reuniões realizadas de uma forma privativa, ou mesmo uma evocação feita individualmente, como acontece também hoje. Nós temos ali vários médiuns que fazem isso, e nesse caso dos médiuns facultativos nós vemos também aqueles casos dentro de igrejas, né, que hoje é bastante frequente as pessoas fazerem suas evocações dos seus santos, dos seus anjos, das entidades com que tem afinidade, e começando ali a fazer as suas orações, as suas solicitações, e de repente acontece um fenômeno. Ele pode, nesse caso, não ter um conhecimento técnico daquilo que aconteceu, porque ele classifica, como normalmente acontece, de milagre, classifica isso como algo extraordinário, um dom divino, seja lá o nome que ele dê, mas independente disso, faz a solicitação. Fez a solicitação, aí então acontece o fenômeno. Pertence à categoria fraterna. Então é bastante comum, né? A gente vê hoje, por exemplo, quando você, dentro da doutrina, vai falando agora dos trabalhos que são realizados nos centros espíritas, nós temos médiuns que se comprometem com determinadas atividades, como, por exemplo, reuniões de desobsessão, reuniões de cura, reuniões de psicografias, das várias atividades que nós temos. E aí, então, vamos supor que eu tenha a quinta-feira, 7 horas da noite, uma reunião no meu centro,
E lá então eu vou participar para poder trabalhar com psicografia, né? E nessa psicografia, reunião com o plano espiritual, para, por exemplo, receber comunicações familiares. E aí então, nesse dia, nesse horário, normalmente a gente marca à noite nos centros espíritas em virtude das atividades que acontecem durante o dia. Mas a gente tem centros espíritas que fazem reuniões mediúnicas às 2 horas da tarde, 3 horas. Isso não é nenhuma questão de tabus ou de... Tabus não, de rituais, nada disso, né? Então, marca a noite exatamente por causa da facilidade da participação das pessoas que têm ali seus compromissos durante o dia. Então eu marco lá no meu centro espírita às 7 horas da noite, na quinta-feira, que pode ser qualquer dia também. Né? Se eu marcar sexta-feira já fica aquela coisa meio sobrenatural, né? Mas a gente marca de quinta-feira para não ter esse problema. E aí então eu chego no centro espírita, me apresento ao grupo, nos juntamos ali naquele momento de concentração, de mentalização, de oração, e aí então nos colocamos à disposição dos espíritos e eles se manifestam. Nesse caso eu que provoquei. Mas vamos supor que durante o dia, no meu trabalho, eu começo a ter alguma impressão, algo que começa a me incomodar, e a insistência dos espíritos de quererem se servir da minha mediunidade. Se eu sou médium descontrolado, e como acontece, eu já trouxe para vocês um depoimento de uma avó que dizia que a sua neta, que tinha ali que tem por volta dos seus 11, 12 anos de idade, na escola, na sala de aula, durante o estudo, ela começa a psicografar. E essa psicografia vem com um tom de ameaça. Um espírito obsessor estava ali incomodando a jovem, e ela, além de psicógrafa, ela era também médium vidente. Então ela via também o espírito que estava ali perto dela, o que provocava grande medo nela. Então imagina uma criança de 11, 12 anos de idade, na escola, escrevendo ameaças contra ela mesma, porque você vai morrer, porque isso, porque aquilo. Nesse caso, é um caso de mediunidade inconsciente. A jovem que naturalmente foi encaminhada para um tratamento no centro espírita, para receber as devidas orientações e tudo mais, né? E muito mais do que isso, não precisa ser necessariamente psicografia. Algumas vezes mudando a personalidade de uma criança, de uma pessoa, ela está num estado natural, de repente ela muda a personalidade, com uma expressão facial diferente, com um comportamento mais agressivo, com uma voz diferente. Isso aí também é um processo obsessivo. E nesses casos, nas obsessões, os médiuns inconscientes são aqueles que são os mais vulneráveis, os mais atingidos, né? E aí, naturalmente, porque os facultativos não vão provocar um tipo de situação como essa, embora os facultativos, quando eles se colocam à disposição do mundo espiritual, mas passam por um processo obsessivo, são esses obsessores que se manifestam. Algumas vezes trazendo ali uma mensagem enganosa, uma mensagem ameaçadora. Então ele tem vontade de trabalhar, mas no momento em que ele se coloca à disposição, são esses obsessores que o acompanham. Então nós temos ali tanto para os médiuns inconscientes como para os facultativos. Agora, aqueles que sofrem mais naturalmente são os inconscientes, porque eles são pegos, né, de improviso, eles são surpreendidos pelas manifestações, não importa o local, não importa com quem eles estejam, não importa qual atividade estejam realizando, a coisa simplesmente acontece. Pode estar dentro de casa, dirigindo um carro, no ambiente de trabalho, durante o sono, não importa. Então, os médiuns inconscientes são aqueles que são os mais vulneráveis. A gente vai falar um pouquinho sobre obsessões no próximo capítulo do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, capítulo 18, se eu não me engano, 18 ou 19, se eu não me engano, e a gente vai conseguir detalhar um pouquinho mais essas questões. Deixa eu passar para vocês aqui o número certo, antes que o 21, eu acho, que a gente está falando sobre a influência moral do médium. Então, temos ali os espíritos que se manifestam nessa situação. Então a gente vê que é bastante comum essa parte de inconsciência. Já os médiuns inconscientes, como foi colocado para nós, ao contrário, encontram-se entre aquelas que não têm nenhuma ideia nem do espiritismo, nem dos espíritos, mesmo entre os mais incrédulos, e que servem de instrumentos sem o saber e sem o querer. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem se produzir através de sua influência, e eles se deram em todas as épocas e em todos os povos. A ignorância e a credulidade atribuíram-lhe um poder sobrenatural, e segundo os lugares e os tempos, deles fizeram santos, bruxos, loucos ou visionários.
O Espiritismo nos mostra neles a simples manifestação espontânea de uma faculdade natural. Pensar em algumas circunstâncias. Primeiro, Kardec, quando ele falava sobre o fenômeno de transporte e também sobre movimentação de objetos na Revista Espírita, ele lembra um caso de uma casa que era alugada lá em Paris, naquela época, e aí então essa casa era constantemente apedrejada. Eram pedras que caíam em cima do telhado, eram pedras que atingiam a janela, inclusive muitas vezes atingindo as pessoas dentro da casa. E aí então, diante dessas ameaças, né, então inclusive o próprio inquilino entrou em contato com o tribunal do local, solicitando que o contrato fosse rescindido, exatamente porque a casa era perturbada, então ele não podia simplesmente se mudar com o contrato em vigor. E aí então ele solicitou a rescisão desse contrato por causa dessas ameaças. Kardec, fazendo ali algumas análises, percebeu então que as pedras de carvão, a gente fala de carvão mineral, não vegetal, as pedras de carvão atingiram inclusive, né, como eu falei para vocês, as pessoas dentro da casa, e atingiram uma jovem que trabalhava para a família, que era ali a empregada, né, secretária do lar deles. E aí então, fazendo uma análise depois, Kardec solicitou a orientação dos mentores do trabalho que ele fazia, de organização da doutrina espírita, dos conceitos doutrinários. Os espíritos disseram que exatamente a empregada, que era aquela que sofria mais por causa do medo, né, que tudo aquilo que acontecia, ela era exatamente a médium de efeito físico que estava na casa, e os fenômenos aconteciam exatamente por causa dela. E ela era exatamente aquela que mais se assustava, e a família ficava tentando imaginar o que era, era exatamente a pessoa que trabalhava com eles. Pois é, tomaram essa atitude depois, né? E aí então, num outro caso que a gente lembra, né, que imagina assim aquele grupo de jovens, olha que situação curiosa, aquele grupo de jovens que pretende, né, fazer ali uma reunião para brincar com aquela tábua Ouija, né, aquele tabuleiro que inclusive é vendido. A nossa amiga Vana postou lá no nosso grupo no Facebook uma propaganda nos Estados Unidos de uma tábua Ouija toda pintada de rosa, com flores e tudo mais, e uma orientação, né, recomendado para maiores de 8 anos de idade. E isso vendido nas lojas de brinquedo, né? Então, como eu comentei com vocês outro dia, você tem ali na prateleira banco imobiliário, detetive e uma tábua Ouija embaixo para ser vendida. E as pessoas compram lá nos Estados Unidos com a maior naturalidade e brincam com isso, né? sem terem consciência da gravidade da evocação dos espíritos, principalmente para esses motivos fúteis. Mas vamos supor então, né, essa brincadeira do copo, da tábua Ouija, fazem ali a reunião. E aí então, né, os jovens que são os organizadores, vamos imaginar ali um casalzinho que chamou os amigos para poder participar. De repente, para poderem participar, aí colocaram a mão as lojas naturais, o Fraterna, qualquer loja comum. Não tem muito preconceito com isso. O Brasil, que tem esse misticismo em torno da comunicação com o mundo espiritual, mas nos Estados Unidos eles fazem isso com naturalidade, embora façam sem consciência e sofram também as consequências disso, né? Hoje, inclusive, estou baixando, né, as 4 temporadas do Discovery Channel, que fala sobre as evocações, as assombrações. Eu quero assistir todos os episódios para ver o que a gente pode colher de informação para poder ilustrar um pouco mais os nossos estudos a respeito da mediunidade. Depois eu vou passando para vocês o que eu vou encontrar nesse garimpo, né? Eu baixo num site, né, Lívia, que tem essas gravações. Bom dia, Rô, beijo. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então, vamos falar da reunião, né? Imagina então aquela reunião, um casalzinho, né? Eu comprei a tábua Ouija, vamos fazer uma brincadeira. Aí chama alguns amigos, aí todo mundo coloca as mãos em cima do marcador e ele começa a se movimentar, né? Eu também, eu também, Barbudinho. Então você coloca a mão em cima ali, o marcador começa a se movimentar. E o espírito começa então a falar. E a pergunta, vai com Deus, Mários, bom dia, bom trabalho. E aí então, todo mundo fica se perguntando, olha só, isso se movimentou. E de repente a gente tem aquela mocinha magrinha, pequenininha, que fica ali tímida no cantinho, também ajudando na brincadeira do copo, e ela é médium de efeito físico. É a mesma coisa, né? A brincadeira do copo, porque o copo, na verdade, nada mais é do que um marcador.
Ele marca quais são as letras que vão ser utilizadas, né? E da mesma forma nós temos a tábua Ouija, ela tem aquele marcador já bonitinho e tal. Tem também o pêndulo, né, que você segura ali uma ponta de madeira, uma ponta de cristal, e você segura em cima da letra e ela vai rodando. Então cada um brinca de um jeito diferente, mas o copo é vamos dizer assim, é o improvisado. Já a tábua Ouija é aquele organizado, bem estruturado e coisa e tal, né? Isso porque fazem isso com muita frequência. Então, é aquela que a pessoa que você menos imagina é exatamente aquela que é responsável pela realização do fenômeno. E não aquelas pessoas que compraram a tábua. Porque elas, por elas mesmas, elas não conseguiriam, exatamente porque nenhuma delas tem aí a faculdade de efeitos físicos, mas sim uma convidada, que era completamente desconhecido e tudo mais. Nós tivemos até contato, né, Andréia, com alguns jovens também que tinham essa situação. De repente está no quarto ali sozinho, o quadro começa a balançar, um quadro na parede começa a bater e tudo mais, e o jovem não sabe o que é. E ele é um médium de efeito físico, e não só sendo médium de efeito físico, mas também passando por um processo de obsessão. E aí então isso acontece com bastante frequência. Então continua aqui para nós. Dentre as diferentes variedades de médiums, distinguem-se principalmente os médiums de efeitos físicos, os médiums sensitivos ou impressionáveis, os médiums auditivos, falantes, videntes, inspirados, sonâmbulos, curadores, escritores ou psicógrafos, etc. Descreveremos aqui apenas as mais essenciais. Já que Kardec relacionou esses tipos de médios, que são os mais comuns, apenas os mais essenciais, nós temos médiums diversos, né? A gente lembra sempre disso. Tem um livro que eu já falei para vocês, que eu até ganhei de aniversário, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. A Ana Prado, ela viveu na primeira, nos anos da década de 80, do século passado no Pará, e ela era uma médium de efeito físico de grande potência, a ponto de provocar materialização dos espíritos, invisibilidade na capa, como já falei para vocês, ela está sentada numa cadeira ficando transparente, e aquilo não é efeito do Photoshop, aquilo é de fato a sua materialização. Os músculos da sua perna, num dos fenômenos que ela provocou, estavam desaparecendo e os ossos ficavam visíveis. E o sapato ficou meio caído de lado, exatamente por não ter mais o suporte, né, da massa corporal dela, que segurava o sapato. Então era uma médium impressionante. E ela provocava um fenômeno, né, sim, total, né, ela ficava assim, extremamente desgastada naturalmente, né. E tinha um dos fenômenos que ela provocava que se chamava psicografia cutânea. Para quem assistiu aquele filme Evocando Espíritos, ou, né, o título original é Haunting Connecticut, que foi inclusive objeto de reportagem, né, chama Ana Prado, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, o livro de Samuel Nunes. Então, assim, nesse filme, né, Evocando Espíritos, conta a história de um jovem que tinha câncer, e aí então a família precisava mudar para uma outra cidade onde tinha um hospital onde ele fazia tratamento. E aí então mudaram-se para lá, alugaram uma casa, né, uma casa bastante grande, só que eles não conheciam a história dessa casa, porque ela era exatamente ali uma funerária. E embaixo, no porão da casa, era onde tinha ali como se fosse um necrotério. E ali também a pessoa que era responsável por esse necrotério fazia então evocações e pactos com os espíritos, inclusive enterrando corpos na parede da casa. Então foi uma história bastante dramática, que o filme mostrou, né, com todas as pompas hollywoodianas, né, de efeitos especiais e coisa e tal. E é interessante que depois, no final do filme, por final, vou contar que o assassino foi mordomo, né? Lá para o final do filme, o jovem então se depara com as manifestações ostensivas extremamente agressivas, e o corpo dele começa então a manifestar marcas escritas num idioma que era desconhecido. Aquilo
vindo do cinema, pode parecer para nós apenas mais um efeito para poder dar uma apimentada no filme. Mas a Ana Prado também vivia a mesma coisa. Não com essa intensidade de um processo obsessivo, mas o corpo dela começava a aparecer erupções na pele, formando palavras. E isso é chamado de psicografia cutânea. E um outro caso também de um jovem que tinha muita coceira no braço e nas costas, e aí então aquela coceira toda e coisa e tal, quando foram ver tinham letras escritas. Nesse caso, essas letras também se caracterizam, né, pelo mesmo efeito. Então nós temos ali os efeitos físicos e os mais estranhos. No livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que a gente já estudou aqui algumas partes, nós temos uma outra mediunidade que também é bastante interessante, que muitos santos registraram esse tipo de fenômeno, que eu estou sem o nome dele aqui agora, depois eu pego para vocês direitinho. Mas é um fenômeno em que eles eram colocados, por exemplo, numa fogueira e não se queimavam. Então essa é uma mediunidade especial que fazia com que a pele deles ficasse protegida do fogo. Então eles poderiam caminhar, por exemplo, que a gente já viu isso muitas vezes em festa junina, pessoas caminhando em cima de brasas de carvão e não queimando os pés. Pessoas que seguram brasas, mas não é segurando assim com aquela cara de assustado, né? Dando aquela pipocada como se fosse uma batata quente. Segurava mesmo, como se fosse uma pedra, com toda a tranquilidade, e a mão não queimava. E esse é um outro tipo de fenômeno também que a gente raramente ouve falar, mas ele está o tempo todo, principalmente no folclore brasileiro. Né, as pessoas que têm muita fé, eles dizem assim, né, você tem muita fé e você caminha sobre as brasas. Na verdade, é um fenômeno mediúnico que provoca esse tipo de proteção. No caso de um santo que foi amarrado numa fogueira para poder ser queimado, né? Pois é. Né? Então ele foi queimado, foi amarrado numa fogueira, num poste, para poder ser queimado, e o fogo não queimava nem a roupa e nem ele mesmo. Ele acabou sendo enforcado, porque viram que o fogo não queimava. Né? Então queriam matá-lo de qualquer jeito, assassiná-lo de qualquer jeito, e acabou provocando isso. Então a gente vê que são vários os tipos de fenômenos, que uns que nós não temos nem ideia. Né? Deixa eu ver aqui, o tempo de contato sobre as brasas faz a diferença, né? Que caminhar muito lento vira churrasco. Pois é, mas o engraçado é que nesse tipo de fenômeno a pessoa não se queima. É aí que está o grande fenômeno, a parte mais impressionante. Né? Então, a gente vai aqui estudar, né, que são os mais interessantes, aqueles que são os mais frequentes. Né? Inclusive essa parte de cirurgias espirituais, que nós vemos hoje, né? A cirurgia espiritual é uma cirurgia que é um fenômeno que Kardec não registrou na época dele, porque quando ele falava sobre médiuns curadores, né, bom dia pessoal que chegou, médiuns curadores, ele falava dos médiuns que através do magnetismo, através do passe, e também, né, da contribuição dos espíritos, traziam curas. Mas nesse caso de cirurgias espirituais que nós vemos aqui no Brasil, no caso de José Arigó, né, que através do Dr. Fritz também provocou esse fenômeno, nós temos hoje João de Abadiânia, nós temos João Berbel, que são vários médiuns conhecidos nossos, né, médiuns contemporâneos, que também provocavam esse fenômeno. Aqui Kardec fala, por exemplo, dos médiuns que são escritores ou psicógrafos, médiuns falantes, videntes, mas nós temos a música mediúnica, a pintura mediúnica, a escultura mediúnica, nós temos vários tipos, né, de fenômenos também, assim, de comunicação, fenômenos intelectuais vindo dos espíritos. Mas vamos estudar apenas aquele que Kardec sugeriu, que são os mais comuns. A gente começa aqui no item número 41. Médiuns de efeitos físicos são especialmente os mais aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, o deslocamento, o levantamento e a mudança dos objetos, etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, requerem o concurso voluntário ou involuntário de médiuns dotados de faculdades especiais. São geralmente a ação de espíritos de uma ordem inferior. Os espíritos elevados não se ocupam senão das comunicações inteligentes e instrutivas. Então, como a gente comentou ontem, né, aqueles peões que trabalhavam junto a Kardec provocando os efeitos para chamar a atenção, eles eram espíritos comuns. Quando a gente fala espíritos inferiores,
nós lembramos que nós estamos entre a categoria dos espíritos inferiores. Inevitavelmente, eu não posso deixar de comentar que certa vez conheci uma pessoa que trabalhava num centro espírita, e esse centro espírita foi assaltado durante a noite, e levaram ali o dinheiro das economias. E essa pessoa, dizendo que depois que desencarnasse, se tornaria um espírito protetor do centro espírita, provocando fenômenos físicos para poder assombrar os coitados dos ladrões. Né? Essa pessoa naturalmente é vaninha, a gente não precisa aqui ficar escondendo o nome dos bois, né, nem das vacas. Mas então, aí ela dizia assim, né, que quando eu desencarnar, eu vou então proteger e vou assombrar aqueles espíritos. E eu falo assim, tá vendo? Ó, espíritos inferiores e superiores. Os inferiores se dedicam a esse tipo de atividade. Né? Então, quando nós falamos assim, né, quem seriam os espíritos capazes de provocar um fenômeno de movimentação de objeto? Esse fenômeno é exatamente provocado por espíritos como nós, que temos mais contato com a matéria, que estamos ali mais próximos do mundo físico, e aí, então os espíritos superiores, através de suas orientações, nos utilizam como instrumento para poder chamar a atenção. E se for o caso de um espírito obsessor, então não precisa nem comentar. Né? Deixa eu ver aqui. Sabor do Nordeste perguntou, semelhante à pergunta, né? Se eu soltar essa chave, ela vai para onde? Né? Grande parte dirá que vai para o chão. Eu acredito que ela pode ir para qualquer lugar. Né? Pois é. Né? Dependendo da capacidade que o médium tem, realmente pode ir para qualquer lugar. Então, nesse caso, né, a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos 2 médiums de grande potencial de efeitos físicos. Era o caso, por exemplo, né, se for uma porca vai para Nárnia, exatamente, né, Babudinho? Basta ter um armário que vai para lá, né? Então, se no caso, por exemplo, de aqui do Brasil, nós temos Peixotinho, né, que médium de grande popularidade de efeitos físicos. Ana Prado foi uma outra médium. Na época de Kardec, a gente tinha ali, né, o senhor Douglas Home, que também era um médium que provocava os fenômenos. Aliás, ele ganhava vida em torno dessa faculdade, ele não era espírita, e, né, Kardec inclusive teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele então vivia às custas dos convites que recebia. Então era muito comum assim famílias nobres, aristocratas, que convidavam, né, que o convidavam para participar de uma reunião dessa. Então ele ia para a casa da pessoa, ficava hospedada. Então ele não ganhava dinheiro com isso, mas ele ganhava todo o conforto das hospedagens, das festas, das homenagens e tudo mais. E era um médium, né, que levitava, que fazia objeto desaparecer, que fazia espírito se materializar e tudo mais. As irmãs Fox, nesse caso também, a mesma coisa. Também eram médiums que no início, inconscientemente, provocavam, né, aqueles fenômenos físicos lá em Hydesville, em Nova York, que nós estudamos, né, lá em 1847, e depois elas começaram a viver às custas de espetáculos. Tem um livro muito interessante que fala sobre fenômenos espirituais, que foram uma coleção, na verdade, que foi escrita nos Estados Unidos, e esse conta a história, exatamente toda a história de Douglas Home e também das irmãs Fox. E fala, né, daquela parte do charlatanismo, da parte dos fenômenos que eram legítimos, de toda a situação que elas viveram. Então, médiuns de efeitos físicos são capazes de provocar, então, esse tipo de fenômeno. E os espíritos, então, podem utilizar de uma forma inconsciente, quando a pessoa não tem ideia, ou de uma forma consciente, quando o indivíduo provoca. Nós comentamos isso no nosso encontro anterior, quando nós falávamos sobre o conflito que há hoje da análise daquilo que é um fenômeno mediúnico e daquilo que é um fenômeno anímico. O anímico é aquilo que hoje nós chamamos popularmente de um indivíduo que é paranormal. Então ele, através da força do seu pensamento, da força da mente, ele consegue mover um objeto, consegue provocar ali uma série de fenômenos à sua volta, né? Como, por exemplo, né, a telecinesia, que é a movimentação de objeto à distância, a telepatia, a capacidade de captar o pensamento à distância, a psicopirogenia, a capacidade de criar fogo espontâneo através da força do pensamento. E nesse caso nós não temos o envolvimento de espíritos. É o próprio indivíduo que provoca isso. Não é para que serve. Na verdade, é uma experiência que a pessoa vive, que ela pode trazer para ela uma experiência interessante, como pode trazer para ela uma experiência extremamente constrangedora. Nós já comentamos, né, gerar incêndio. Comentei com vocês já de uma jovem
que morava no sul, inclusive lá naquele nosso site no spiridige.net/mídia, nós temos ali uma série de reportagens que foi produzida pela RBS, que é afiliada da Rede Globo lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e eles criaram, né, Fenômenos Extraordinários, uma série de 4 episódios, se eu não me engano. E um desses episódios falava exatamente de uma jovem que morava lá no interior do Rio Grande do Sul, e ela era digamos assim, a grande atração bizarra daquela região. E isso porque ela era uma médium potente de efeito físico, mas até hoje fica aquele debate se ela era uma paranormal que sofria desse descontrole, desse desequilíbrio, né, e consequentemente sofria as consequências da sua paranormalidade. E para nós espíritas nós tínhamos ali a contribuição de um processo obsessivo e ela sendo um médium de efeito físico muito potente. Mas na verdade nós não temos como determinar, porque não foi feito um estudo profundo sobre isso. E as pessoas iam até a casa dela para fotografar, para olhar pela janela, para poder saber exatamente o que acontecia na vida dela, e ela acabou já desencarnando já há algum tempo. Ela se casou e depois desencarnou, mas até hoje a história dela continua presente, né? Inclusive virou alvo dessa reportagem, que trouxe também cenas daquela época. Então mostrava cortinas queimadas, colchões queimados. Na época a cena dela, ela estava deitada sobre a cama e o colchão simplesmente se revirava com ela em cima, pedras que atingiam o telhado, pratos que voavam pela casa, luzes que piscavam. Então as pessoas ficavam se perguntando até que ponto era fraude, até que ponto era paranormalidade, até que ponto era um fenômeno mediúnico de efeito físico, né? Então, essa é uma experiência que ela vivia. A Miriam lembrou aqui, né, tem um seriado chamado Medium, uma moça que ajuda a polícia. Ela sonha com os crimes, né, ela tem várias habilidades, e as suas 3 filhas também. É um seriado baseado em fatos reais, inspirada na vida de uma médium americana, né? Nós temos inclusive aquele filme, né, O Homem que Falava com os Mortos, que é esqueci o nome dele, se vocês pesquisarem vocês me falam, ele era um médium, nesse caso não era um médium de efeito físico, mas era um médium vidente, e ele se comunicava com os espíritos desde era criança, né? Então, assim, desde criança ele via as crianças conversando com ele e tudo mais. E o filme O Homem que Falava com os Mortos conta a história dele até um determinado evento, né, de uma série de assassinatos que teve na região onde ele morava, que inclusive envolve também Tábua Ouija, né? E aí então, depois de um tempo, ele começou a trabalhar com o FBI, né, com a missão de descobrir quem eram, né, onde estavam pessoas desaparecidas, crimes que eram inexplicados e tal. Então, esses médiuns acabam, de certa forma, lucrando com isso também, com essa capacidade que eles têm, né? Continuando aqui para nós. 42. Né? Agora, o mais interessante, quando a gente fala sobre essa questão das séries, dos seriados e tudo mais, tem aqueles seriados que são de caçadores de fantasmas, né? Então nós temos vários programas que passam em canais diferentes, de pessoas que se aventuram em várias partes do mundo, tentando encontrar os fenômenos e tentando explicá-los também. E aí nós temos aqueles casos interessantes que muitas vezes tem caçadores de fantasmas que são médiuns de efeitos físicos, e eles tentam caçar fantasmas, sendo que na verdade eles próprios são os causadores dos fenômenos. Então essa é a parte interessante também, que costuma acontecer com frequência, né? 42. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. É uma outra categoria de médiuns, né? Não passa tarde, passa noite, são vários, né, o Fraterna, depende do canal que você assiste, mas normalmente é à noite, que passa 7 horas, 8 horas da noite, às vezes 10 horas da noite, depende, né? E os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Aqui é a parte interessante, porque Kardec nos lembra, no livro dos médiuns, quando ele falava sobre esse tipo de mediunidade, que todos os médiuns são de alguma forma, além daquilo que eles manifestam de uma forma ostensiva, como psicografia, psicofonia, efeitos físicos ou coisa do gênero, eles também manifestam sensações durante o evento. Então eles sentem aquele arrepio, sentem um calafrio, uma pressão na nuca, um arrepio, seja lá qual for a sensação que ele tem. Então isso mostra que ele percebe a presença dos espíritos,
Vai com Deus, Miriam. Eles percebem a presença dos espíritos ao mesmo tempo que eles também provocam outros fenômenos. Então, de modo geral, Kardec generalizou que todos os médiuns são de alguma forma sensitivos, independente da outra faculdade que tenham. Então ele diz para nós assim: designa-se dessa faculdade pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio sobre todos os membros, aos quais não pode ceder. Essa faculdade pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente, não somente a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou qual pessoa. Um bom espírito dá sempre a impressão suave e agradável. A de um mau, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um odor de impureza. Aqui falar sobre os médiuns sensitivos, né, a gente lembra que é fundamental. Quando nós falamos de mediunidade, nós falamos com a capacidade de falarmos com os espíritos. Mas falarmos com os espíritos não significa necessariamente que nós falamos com os desencarnados. Tanto é assim que nós temos médiuns que se comunicam com espíritos de pessoas vivas, que é o próximo, inclusive o próximo capítulo aqui desse livro. Que nós já falamos, né, pessoas que dormindo em desdobramento podem se manifestar numa reunião mediúnica. Nesse caso, o médium consegue entrar em sintonia com o espírito de um vivo para poder se comunicar. Então, no caso dos sensitivos, esses médiums não precisam necessariamente sentir a presença de um espírito. Eles podem, na aproximação de uma pessoa, sentir, por exemplo, aquilo que ela está vivendo, né? Ela pode se sentir bem quando uma pessoa se aproxima dela, sentir aquele bem-estar, aquela euforia, aquela sensação agradável. Como ele pode ficar angustiado, deprimido, agressivo, sentindo aquele mal-estar, pela aproximação de uma pessoa. Porque nós falamos de espíritos e falamos de perispíritos. Quando perispíritos entram em contato, o médium sensitivo meio que absorve aquilo que o outro está oferecendo. É mais uma vez, dando aquela comparação que eu passei para vocês certa vez, quando eu falei que o pensamento ele poderia ter cheiro. Se eu penso em alguma coisa positiva, o cheiro é agradável. Se eu penso em alguma coisa negativa, o cheiro é desagradável. Então imagine que eu tenho um cheiro, a Vaninha adora esse tipo de situação, aí eu me aproximo dela e ela começa também a sentir o mesmo cheiro que eu. Ela começa a exalar o mesmo tipo de cheiro. Se eu estou perfumado, beleza. Mas e se eu dou aquela corrida de meia maratona e tal, aí eu chego perto dela com aquele desodorante vencido e coisa e tal. Aí a coisa já fica diferente. Então os médiuns sensitivos, eles têm essa capacidade de absorver os fluidos que uma pessoa se aproxima, seja ela desencarnada, seja ela encarnada, e ela vive as mesmas experiências. Para muitos médiuns que são sensitivos ou impressionáveis, porque eles sentem essa impressão, vivem um verdadeiro inferno. Porque você chega num lugar, já comentei com vocês sobre isso, você vai num hospital, num cemitério, na casa de alguém, você pode se sentir extremamente desgastado, com tontura, com mal-estar. Tem pessoas que desmaiam por causa da intensidade daquelas vibrações, simplesmente porque ele absorve. Agora, se a pessoa é meio tijolo, a pessoa é meio porta de cerejeira, não tem problema, porque se aproxima de um ambiente, pode ter ali a turbulência que for, a impressão que chega naturalmente vai afetá-lo, mas ele não tem essa percepção ostensiva, como é o caso do médium ostensivo. O Wasserfall colocou, né? Eu vou lembrar disso, Vaninha. Uma pessoa com essa sensibilidade tão ostensiva para sentir essas sensações deve levar uma vida um pouco difícil ou não? Sim, claro que sim, Wasserfall. Imagina se eu sou uma pessoa extremamente depressiva, angustiada, aí eu chego perto de você e você se torna depressiva e angustiada. Quer dizer, a sua vida pessoal, na verdade, nós temos médiuns que são sensitivos, que são tão ostensivos nesse tipo de mediunidade, que muitas vezes eles se sentem até incapacitados de viverem suas vidas. Porque onde quer que você vá, se você está sofrendo de alguma doença, se você está sofrendo de algum tipo de problema particular, aquela pessoa sente isso também. Tem uma amiga que ela tem a mediunidade dela que é tão sensível, que basta que alguém com que ela tenha afinidade afetiva,
uma pessoa da família, um amigo, que aquela pessoa à distância, numa outra cidade, esteja passando por uma situação difícil, ela começa a se sentir mal, a ponto muitas vezes de ficar acamada 3, 4 dias. Ficar em depressão, chorando, sofrendo, sem vontade de viver. E ela diz assim, mas por que eu estou passando por isso? A minha vida está ótima. Aí ela começa a pensar nas pessoas e coisa e tal, pega o telefone e liga para fulano e fala, tá tudo bem com você? Ele fala, não, tá tudo uma porcaria a minha vida. E na verdade é por causa da outra pessoa. A Sr. pergunta, qual a melhor forma de lidar com isso? Vigilância, prece e equilíbrio, Wasserfall. Não tem outra forma. Esse médium sensitivo, muitas vezes, a gente poderia especular qual seria a causa disso tudo. Quer dizer, você se importar mais com as pessoas. Porque algumas vezes a frieza, não são todos os casos naturalmente, algumas vezes tem pessoas que são muito frias, muito distantes, muito egoístas, individualistas, que elas não se importam com ninguém. E aí então elas vêm com essa faculdade para poder sentir aquilo que os outros sentem. É o mesmo caso, né, Dudu? A gente fala de ambientes, porque o pensamento não tem distância. Aquilo que eu falo provoca em vocês um certo efeito. Aquilo que vocês escrevem provoca um efeito sobre mim. Vai na marra mesmo. Essa empatia é algo que vai fazer com que a pessoa desperte para perceber que o mundo não gira em torno dela. Da mesma forma que tem pessoas que são sensitivas, que podem utilizar esse recurso para poder ajudar os outros. Agora, como cada um vai lidar com isso, vai depender da vontade que a pessoa tem, vai depender da disposição dela, vai depender da forma como ela interpreta, como ela lê aqueles sentimentos. Então tudo isso acaba sendo, né, algo que pode ser positivo ou não, dependendo de cada um. Imaginemos, por exemplo, a sensibilidade de Chico Xavier, que era uma pessoa extremamente sensível, o tanto de gente sofrida que ia falar com ele. Aquela mãe, por exemplo, que tinha acabado de perder um filho, perdeu o esposo, perdeu os pais, aí ia chegar até ela, pegava na mão dele e ficava chorando. Imagina o que ele sentia, o que ele absorvia naquela hora. Pelo grau de sensibilidade e ostensividade que ele tinha. Porque não é você ser apenas um médium sensitivo. O médium sensitivo naquela condição, que recebe sempre o contato de pessoas que na maioria das vezes estão sofrendo, dá para imaginar como é. Tinha um equilíbrio, claro, mas tem pessoas que têm a mesma graduação de mediunidade e não têm um equilíbrio para poder viver isso. É aí que passam por todos os dramas e dificuldades. Nós temos aquelas pessoas que se aproximam, por exemplo, de um médium sensitivo, e esse médium consegue perceber nela, assim, as dores que ela sente fisicamente. Aí ele passa assim e fala assim, você tem gastrite, não tem? Nossa, como é que você descobriu? Porque meu estômago está doendo. Você tem enxaqueca, não tem? Tenho. Por que você sabe? Porque minha cabeça está doendo. Imagina você sentir aquilo que o outro sente em termos de dor, em termos de sofrimentos morais. Esses médiums sentem isso. No caso de médiums que são sensíveis, mas que de uma forma muito sutil, e principalmente aqueles que voltam, que estão muito mais sensíveis aos desencarnados, por exemplo, eles percebem a presença de um espírito e tomam o evangelho. Exatamente. Prega o evangelho nele que dá certo, né? Aplica o evangelho, né? Então, nesse caso dessas pessoas que têm essa mediunidade, vamos supor que o médium, por exemplo, ele está numa reunião mediúnica, está muito bem concentrado. Bom dia, pessoal que chegou. Está muito bem concentrado naquela reunião mediúnica de fazer psicografia. Aí ele começa a perceber o espírito que está chegando perto dele. Aí ele já percebe e fala assim, o nosso amigo espiritual está chegando. Como é que você sabe? Estou sentindo a presença dele. E essa percepção que ele tem é exatamente isso. Uma vibração agradável, uma vibração equilibrada. Aí tem aquele outro médium, que é o médium de, por exemplo, o médium de incorporação, que ele diz assim, né, estou sentindo a presença de um espírito sofredor. Na verdade, muitas vezes ele está sentindo o sofrimento desse espírito, por isso ele consegue identificar. Então não tem uma regra para dizer de que forma que as pessoas percebem isso. De que forma que as pessoas sentem aquela aproximação do outro. Tem médium que sente a vibração apenas, se é uma vibração agradável, aquela sensação assim que ele... tem pessoas que sentem assim aquele arrepio, aquele calafrio, misturado com enjoo. Você já percebe que é um espírito desequilibrado que está chegando. Tem aquele outro espírito que chega assim, te encher o peito de alegria, de satisfação, de felicidade. É um espírito bom, um espírito equilibrado.
Outras vezes você acaba sentindo impressões físicas que o outro sente também. Então, cada médium descreve isso de uma forma diferente. Tem médium, por exemplo, que diz assim: olha, eu estou sentindo vontade de psicografar. E o que você está sentindo exatamente? O meu braço está formigando. Mas ele não sabe se o espírito que está chegando é um espírito bom, se é um espírito desequilibrado. Ele apenas tem uma impressão física de alguma coisa que vai acontecer. O outro médium sente aquele arrepio na nuca, nas costas, porque tem se aproximando um espírito que vai entrar em sintonia com ele para a mediunidade de incorporação. Então cada médium sente diferente. A Vaninha lembrou ali, né, soube de uma história de uma jovem que via doença nas pessoas. Tem um caso em que ela foi ao salão e estranhou como que o cabeleireiro poderia estar ali com aquela ferida no pescoço. Sua mãe disse que não tinha nada, que ela estava enganada. Né? Voltaram lá para afirmar e a mãe disse: viu, não tem nada. A menina continuava vendo. Tempos depois apareceu doente, o rapaz apareceu doente, com uma espécie de câncer na garganta. Então isso também acontece. E nesse caso são pessoas de dupla vista, principalmente. Não é nem pessoas que são sensitíveis. São sensitivas, né? Então, no caso de dupla vista, a pessoa vê, pela visão espiritual, ali lesões no corpo físico da pessoa internamente. Ou pode, até mesmo algumas vezes, ver ali a lesão perispiritual que a pessoa tem também. A Gilda perguntou: é possível quando se dá um passe em pessoas e sentir exalar odor ou cheiro? É possível, e por quê? Exatamente por isso, porque o médium passista, ele também é um médium sensitivo. Como eu falei para vocês, de todos os tipos de mediunidade, raros são os médiums que, além daquela mediunidade ostensiva, não tenha também a mediunidade sensitiva. Então você se aproxima da pessoa, você tem essa percepção de cheiro, de vibração, de dor, de calor, de frio. Exatamente porque quando você vai dar o passe em alguém, você está em contato de perispírito com perispírito. Então imagina que o seu perispírito se distancia, por exemplo, 1 metro. E a pessoa que se aproxima de você, o perispírito dela também irradia em 1 metro. Quando você se aproxima dela para dar o passe, perispírito entra em contato com perispírito. E aí então começa a transferência de energia entre as pessoas. E é aí que as pessoas têm essa percepção. A Tiene colocou: sinto o cheiro de éter. Normalmente em trabalhos de cura, né, Tiene? Quando tem pessoas doentes, em trabalhos de cura, de certa forma, algumas vezes sentem também a mesma coisa. Né? Geralmente sinto nessa última terça-feira, foi um odor desagradável. E somente em eu senti de 3 passistas. Né? Nesse caso, já coloca claramente, Gilda, que aquela pessoa não está bem. Né? Porque tudo aquilo que provoca em nós um certo tipo de angústia, de cheiro, de sensação, é porque aquela pessoa está numa condição inferior. É aí então que a sua mentalização, se você tiver, olha só que interessante, todo mundo pergunta: mas para que serve isso? Para um médium passista, é como se fosse um médico que tivesse a visão de raio-x. Imagina o paciente chega, ele começa a olhar para o paciente e começa a perceber todas as doenças que ele tem, como seria fácil isso para ele. Mas como os médicos não são assim, pelo menos a maioria deles, eles têm que fazer aquela entrevista e tentar deduzir, adivinhar ali, né, através do seu conhecimento, qual é o sofrimento que a pessoa tem. No caso, por exemplo, de um médium passista, que está ali fazendo um trabalho de cura, e ele tem condições de perceber o estado moral que aquela pessoa está naquele momento, facilita muito mais, porque você pode se concentrar muito mais, você pode dirigir o seu pensamento amoroso, equilibrado, com muito maior intensidade, percebendo a necessidade daquela pessoa. Então, na verdade, você é um médium passista privilegiado, no sentido de que você tem uma percepção extra daquilo que aquele paciente está precisando. Por outro lado, você sofre o efeito negativo dessas impressões. Então essa é a questão interessante. O médium de incorporação, o médium passista, né, que trabalha com curas e tudo mais, se tem essa percepção extra, então na verdade ele tem ali um bônus para ajudar de uma forma muito mais efetiva e eficaz. Nós temos médiums, por exemplo, que durante aquele momento de concentração, ele tem uma dupla vista. E aí então ele olha para a pessoa e percebe qual é o órgão que está mais machucado, ou qual é a região energética, porque ele não vê o órgão, mas ele vê assim aquela, como se diz popularmente, né, a aura, que a aura nada mais é do que a irradiação perispiritual da pessoa. Você consegue ver na aura daquela pessoa, ou nesse corpo perispiritual, regiões desequilibradas, com cores desequilibradas, com uma
uma concentração de energia desequilibrada, principalmente naqueles pontos energéticos que nós estudamos. E aí, então o que ele faz? Ele concentra o passe naquelas regiões, sabendo exatamente que ali é onde tem a maior necessidade. Deixa eu ver aqui. Fui dar passe numa amiga, e depois que terminou tudo, chamei e disse a ela que verificasse aquele problema da sua cabeça, que estava fazendo ela sofrer. Ela disse que estava cheia de enxaquecas naquela hora, né? Coisas assim que acontecem por momentos, nem sempre vem esse processo, né? E aquele detalhe, né, Dudu, como a gente conversou no nosso último encontro, muitas vezes, se você é um médium sensitivo e você já está brigando com seus próprios problemas, aí você recebe o acréscimo do problema dos outros, é importante ter esse cuidado. É por isso que durante o tratamento, aquele médium que é mais sensitivo deve ser afastado do tratamento para que ele seja tratado. Porque ele não tem condições muitas vezes nem de lidar com seus próprios problemas. E é essa sensibilidade que vai ter dos dirigentes do trabalho, né, para saber exatamente assim, olha, você está em condições de ajudar ou não? Porque se você está doente e tenta ajudar outro doente, quer dizer, você não só fica mal, como não consegue ajudar o outro também. Porque para fazer um trabalho de cura, é importante que você doe energias equilibradas. Se as suas energias não estão equilibradas, como é que você vai poder ajudar? Então isso é fundamental para quem tem esse conhecimento. De você chegar e falar assim, como eu estou nesse momento, quais são as minhas condições? Ah, mas eu quero ajudar, eu quero fazer o passe, porque senão as pessoas vão ficar reclamando porque eu não fiz nada. É você que sabe exatamente quais são os seus limites. É você que sabe quais são as suas condições. Claro que não vai ficar fazendo manha, fazendo corpo mole, aquela coisa toda, né? Mas a partir do momento que você percebe que não está em condições, é hora de você chegar e falar assim, não, é hora de eu me cuidar para depois ajudar o outro. Deixa eu ver que eu estava no centro, disse a uma palestrante que ela descansasse aquela semana. Ela não correspondeu vindo na próxima. E naquele mesmo dia ela caiu de cama com pneumonia, ficando 15 dias com febrão, né? Pois é. Então essas percepções também são preciosas, né? Isso aí foi percepção ou foi uma uruca que você jogou em cima dela, Dudu? Essa é a pergunta, né? Vamos lá para o próximo. Então esses são os médiuns sensitivos que a gente colocou, né? Próximo, médiuns auditivos. Ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como de uma pessoa viva. Os médiuns auditivos podem, assim, entrar em conversação com os espíritos. Quando tem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, reconhece-os imediatamente ao som da voz. Quando não se é médium auditivo, pode-se comunicar com o espírito por intermédio de um médium auditivo que transmite suas palavras. Aqui o que Kardec colocou para nós são os médiuns que têm essa capacidade de ouvir. E aí muito mais também o que Kardec sugere aqui para nós é o que ele faz com essa sua capacidade. O que significa isso? A gente vê alguns médiuns que passam na televisão, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também, naqueles programas de auditório, o médium, a médium, chega até ali e fala assim, tem algum espírito aqui perto? Tem sim, eu estou ouvindo a voz de uma pessoa que está dizendo tal nome. Vocês já devem ter visto isso em programas, né? Tem aqui, ó, o tio dela que desencarnou está me falando tal coisa. O irmão dela, o filho dela, o pai dela, o marido, está falando tal coisa. E aí então o que significa isso? Que muitas vezes esses médiuns que se utilizam da mediunidade para sua autopromoção, como é o caso que a gente vê, porque para você aparecer na televisão para fazer propaganda da sua capacidade, isso não tem nada de produtivo, pelo contrário, né? Isso acaba sendo até negativo, porque traz o espetáculo em torno de alguma coisa que deve ser sagrada. Como Kardec disse que a mediunidade é santa. E santa no sentido do quê? No sentido da seriedade, da gravidade, da importância, da responsabilidade com que deve ser utilizada. E aí então quando você faz isso, transforma isso num espetáculo, como nós temos aqueles médiuns que se apresentam para falar dos espíritos que estão ouvindo, nós temos aqueles que fazem hipnologia, que fazem hipnose também no palco, já vimos isso, né? Um voluntário, por favor, vem cá você, aí hipnotiza a pessoa, faz ela imitar uma galinha, faz ela ficar ali rígida, em cima de 2 cadeiras, faz ela comer uma cebola. Começa então a brincar com a faculdade. Então, inclusive, nesse caso dos médiuns auditivos, que isso acontece com frequência,
Vocês já devem ter visto, né? Inclusive nesse filme, no Homem que Falava com os Mortos, tem uma situação que ele foi convidado por uma colega, que é a Queen Latifah, né? Que era uma sensitiva também, que inclusive a palavra sensitivo nos Estados Unidos quer dizer médium, né? Aqui no Brasil, sensitivo é o médium que capta as sensações. Lá nos Estados Unidos, tem um sensitivo. Ele vem aqui. Tem até aquele filme que passou, eu gosto de falar de filmes porque eles ilustram bem, apesar da fantasia. Atividade Paranormal. Isso foram 4 ou 5 filmes, né, na sequência que acabou surgindo. No primeiro filme era um casalzinho que vivia ali com efeitos físicos, né? Portas que se mexiam, luzes que apagavam, portas de armários que se abriam e tal. E ele chamou então um médium, ou chamou um sensitivo, como queira, né? Aí aquela pessoa entrou na casa, parou assim, teve aquela impressão e falou assim, olha, tem uma força muito ruim aqui. Ele deu aquela encolhida assim no ombro, né? Deu aquela esfregada nos braços, né? Como se estivesse sentindo frio, uma coisa angustiante. Tem uma coisa muito ruim aqui, eu não vou poder ajudar. Esse, no caso, é o médium sensitivo, que sente ali a vibração do local ou das entidades que estão ali, ou dos espíritos que estão ali presentes, né? No caso do auditivo, é aquele caso, né, que inclusive o Fantástico, da Rede Globo, já há alguns anos, na década de 90, ou agora na primeira década desse novo século, nós tivemos ali um programa chamado... deixa eu lembrar o nome. Era... me esqueci, me fugiu o nome agora. Mas era alguma coisa de não sei o que, Operação Bola de Cristal. Não, outro. Esse Padre Quevedo era show também. Chama Operação Bola de Cristal. Qual era o objetivo? Eles chamaram um ator que interpretaria um médium. Se vocês tiverem oportunidade, colocam lá Operação Bola de Cristal, Rede Globo ou Fantástico. Bola de Cristal Fantástico, que vão aparecer os programas ali em vídeo para vocês assistirem. Qual era a ideia? Contratavam um ator, esse ator então chamava uma plateia, né, um grupo de pessoas que estavam ali, de voluntários que se apresentaram para o programa, e aí então ele tinha um ponto eletrônico no ouvido, bem escondidinho para ninguém perceber, e atrás do palco, num lugar escondido, as pessoas tinham câmeras, e lá atrás tinha um psicólogo, né, a Vaninha colocou aí para quem quiser, né? Tinha ali um psicólogo, tinha ali uma pessoa que fazia leitura corporal, então tinham vários profissionais nesse campo de interpretação. E aí então esse ator ele ficava simulando o seguinte: eu estou ouvindo aqui uma voz que me fala um nome que eu não estou conseguindo entender, mas ele começa com F. Tem alguém aqui que perdeu alguém que morreu, que desencarnou, que começa com F? Aí aquelas pessoas que estavam atrás do palco ficavam com as câmeras percebendo qual era a reação fisionômica das pessoas. Se ela ficava assim meio espantada, se ela ficava... Sempre tem, né? Aí o outro levanta assim, minha tia que desencarnou chama Dona Fátima. Isso, Dona Fátima. Aí a partir dali as câmeras se focam em cima dela e as pessoas lá atrás começam a fazer leitura. Então ele começa a fazer, na verdade, não é afirmações, ele começa a jogar sugestões, as pessoas caíam. Esse tipo de programa, ele retratava aquilo que acontece muitas vezes em médiums aqui no Brasil, mas muito isso nos Estados Unidos, porque lá tem programas de auditório dessas pessoas que fazem isso. Tem algum aqui Fernando, alguém conhece algum Fernando, Francisco, então ele começa a sugerir, começa aqueles nomes comuns, até pegar alguém. A Oda May Brown, lá no Ghost, ela faz isso, né? Percebe que a pessoa tem aquela expressão latina, então ela pergunta assim, né? Maria, Consuelo, até que ela sugere ali alguns nomes, até ela faz aquela cara de cansada, né? E joga o último nome e a pessoa fala, é meu marido. Então esses médiuns auditivos, né? Ou no caso da audição, por não ser um efeito patente, pois é, meu avô chamava pulcro, babudinho, apulcro. Né? Não sei onde que minha bisavó estava com a cabeça quando botou esse nome. Apulcro. Vou até escrever para vocês aqui, ó. Apulcro. Esse era o nome do indivíduo. Esse era o nome do cidadão. Ó. Deus sabe, né? Então esse era o nome, né? Tá rindo porque você não chama pulcro, né, Robertinho? Já pensou chamar você de apulcra? Pois é. Então eu nem sei o que significa isso, mas está valendo. Então, o que acontece? O médium, esses fenômenos que não são chamados de fenômenos ostensivos, eles são muito mais subjetivos,
Pois é, né? Já pensou? Escapei, hein? Pois é. Aí colocaram André Luiz, né? Ficou mais bonitinho. Então, como nesse caso, tanto da vidência como no médio audiente, são fenômenos subjetivos. Significa que aquela pessoa que vê, ela fala o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, do jeito dela. E aquela pessoa que ouve, ou que é ali, que participa de uma forma indireta do fenômeno, ela tem que confiar ou não naquilo que está sendo apresentado. É exatamente ali esses tipos de fenômenos que sugerem a maior quantidade de fraudes. E o que Kardec chama a atenção no livro dos médiuns, que a gente vai estudar, lá para o final da parte de fraudes. Porque ele aborda essa questão também. Porque se eu falar assim, olha, eu estou vendo uma pessoa, vamos supor que eu tenho um conhecimento médio sobre a sua família. E, aliás, essa é uma das questões que acaba incomodando nas psicografias de alguns centros espíritas, que para você receber uma comunicação de um ente desencarnado, você tem que preencher uma ficha. E nessa ficha você vai colocar o nome, colocar a idade, quando desencarnou, coloca informações básicas. A partir dessas informações, as respostas vêm. Algumas vezes tão óbvias que contém todas as informações que foram transmitidas na ficha. É daí também que vem as interpretações, a parte subjetiva, que você não consegue muitas vezes compreender. Mas a gente fala dos fenômenos legítimos. Então ela vem com aquela voz assim, que é um pensamento forte que não te pertence. Que você ouve alguém falando, né, dentro da sua mente e você tenta interpretar aquilo que está sendo parado. Outras vezes vem de uma forma tão clara que você vira para o lado para saber quem está falando. Alguém que fala para você, ei, psiu. Aí você olha para o lado assim, não tem ninguém. Ou alguém chama seu nome, você me chamou? Ah, é porque eu vi você me chamando. Ouvi uma criança chorando, ouvi o bebê lá no quarto que estava chorando. Então são várias formas de interpretar essa audiência. Algumas vezes de uma forma interior, como Kardec lembra, outras vezes de uma forma exterior, que era o caso de uma voz que fala para ele. Mas é interessante a gente lembrar que nós temos um efeito físico, que acaba sendo também intelectual, né, pelo fato de transmitir uma ideia inteligente, que é o caso da voz direta, da pneumatofonia, que são os espíritos que produzem o som através da construção, né, de um aparelho fonador, como o caso, por exemplo, de cordas vocais, e isso de uma forma fluídica. É interessante esse fenômeno. E aí, então, quando eles falam através do fenômeno de voz direta, todas as pessoas que estão próximas estão ouvindo. É como se ele pegasse um megafone e falasse e todo mundo na sala ouvisse. No caso do médium audiente, ele ouve alguma coisa, mas as pessoas que estão próximas não podem ouvir o que ele ouviu. Porque isso é falado para ele consegue captar aquele pensamento que venha como se fosse uma voz ou como se fosse um outro pensamento de um espírito que está próximo, através da afinidade do perispírito. E no caso da voz direta, é alguém que fornece o fluido, que é o ectoplasma, que é o fluido vital, para que os espíritos possam construir uma estrutura para poder emitir aquele som. A Tina perguntou, e quando alguém conta uma história, eu tenho essa sensação de dar continuidade a essa história. Porém, eu percebo que não posso dizer o que estou pensando. Algumas vezes, Tina, pode ser uma assimilação de pensamento que você tem, como se fosse uma telepatia. A pessoa começa a contar uma história e você pode assimilar o pensamento dela antecipando aquilo que ela vai falar. É uma forma de interpretar isso. Outras vezes, se for uma história que alguém estiver contando para ela, um espírito pode participar disso comentando, mas é muito mais comum você ter essa sensibilidade de perceber o que a pessoa está pensando. Então eu começo a contar para você alguma coisa, você termina. Na verdade, você que conseguiu antecipar aquilo que eu estava pensando. Então pode ser esse fenômeno de sensibilidade, de telepatia, que pode ser uma mistura, né, de uma coisa ou de outra. Então não dá para a gente explicar assim taxativamente o que vem a ser exatamente, né? Por isso, então, nesse caso a gente tem dos audientes e dos videntes a mesma coisa. A gente vai falar um pouquinho, vai falar sobre isso no próximo estudo. Que os videntes também, eles veem o espírito, mas as pessoas próximas não podem ver. Agora, quando é a materialização de um espírito, todo mundo percebe. Mesmo nós que somos portas de cerejeira, a gente vai olhar e vai perceber também. Naturalmente vai correr, é claro, né? Mas depois a gente volta com mais calma, com mais tranquilidade, com mais frieza. Mas o médium vidente, ele vê aquilo
algumas vezes sem querer. São exatamente aqueles médiums que são os médiums que não são facultativos, eles não entram em concentração, eles não entram numa meditação, né? Mas eles veem o espírito com naturalidade, no caso de assombrações, por exemplo. Né? Então, no caso do médium auditivo que a gente colocou, tem essas duas categorias. Não confundamos o médium, um espírito que fala para o médium, de um espírito que fala para todas as pessoas presentes, mesmo não sendo médiums. Que aí já é uma outra história, já é um efeito físico. Tá? Então, nesse caso que a gente está colocando. Robertinha colocou conversa e vê-los pelo pensamento se enquadra em qual categoria? Né? A conversa, no caso, é o médium audiente, tá? E também o médium vidente. Porque o audiente, ele ouve o espírito falando e ele fala. A gente já viu isso em filme, em histórias, né? A pessoa está falando sozinha, todo mundo pergunta, com quem que você está falando? Com o espírito que está aqui do meu lado. Só que na verdade ele ouve o espírito, mas ele fala com naturalidade, porque na verdade nós estamos acostumados a falar. Mas ele poderia, por exemplo, ficar em silêncio e pensar e conversar pelo pensamento com o espírito. Mas a gente está acostumado a fazer isso, né? Pessoas que muitas vezes, eu postei inclusive ontem, aquela indicação da nossa amiga Vana, que ela trouxe para nós sobre pinturas, tá, obrigado filhinha. Pinturas produzidas por pessoas com transtornos psiquiátricos. Pinturas super interessantes, muito bacanas, e algumas dessas pinturas sugeriam um processo obsessivo. Porque a pessoa pintava assim aqueles quadros pavorosos do mundo espiritual, que era exatamente aquilo que ela vivia na mente dela. Então aquilo pode ser um desequilíbrio mental, como pode ser também uma influência espiritual, que ela está retratando, na verdade, ela está retratando aquilo que espiritualmente ela está vivendo e está vendo. Então é o que a gente vê, né, que pela mente a gente tem essa ideia. E quando se fala sobre a questão de pessoas com transtornos mentais, é muito comum pessoas falarem sozinhas. Aí ela pode sofrer de uma esquizofrenia, criando uma realidade paralela que ela tenta interagir e as pessoas de fora não compreendem, como pode ser um processo obsessivo que ela tenta responder para o espírito que está falando com ela. Ou mesmo falando com naturalidade. Naquele caso, por exemplo, do filme O Sexto Sentido, aquele garotinho falava, né? Deve ser bem legal, né? Era assim, legal no sentido de curioso, né? Mas o que foi retratado ali, algumas vezes criatividade, né? No mais alto grau, e transtornos, né? Dos mais desequilibrados também. Então, no caso do Sexto Sentido, o garotinho falava com aquele psicólogo. O que não foi abordado no filme foi as pessoas verem ele falando sozinho. Mas se a mãe, por exemplo, tivesse chegado, algum colega de escola, alguém próximo tivesse ali, de repente poderia vê-lo falando sozinho e falava assim, esse garoto é louco. Mas que na verdade ele estava conversando com o espírito do lado dele. Porque nós estamos habituados a falar sobre isso. É aquela história, né? Eu estava pensando alto. Na verdade estava pensando alto mesmo porque é um hábito. Você não consegue conversar com as pessoas pelo pensamento. A gente não está habituado a isso. Tanto é assim que no mundo espiritual, pessoas que nascem com deficiências na fala, pessoas que são mudas, chegam no mundo espiritual e não conseguem se comunicar. Porque não conseguiram compreender ainda que a comunicação não se dá através da voz, mas ela precisa falar. Se ela não consegue falar, significa que alguma coisa está errada com ela. Aí então ela vai se reequilibrar e tudo mais. Aí quando ela aprender que está falando, ela vai perceber que não precisava falar. Bastava ela mentalizar. Só para a gente fechar, tem espírito que realmente não ouve, se não usarmos a voz, ou não? Sim, tem espírito sim, você fala. Tá, porque espíritos que estão muito mais ligados à matéria. Como eu falei para vocês, se nós temos espíritos que nem souberam ainda que morreram, que desencarnaram, imagina aqueles que não conseguem imaginar que já não tem mais doença, que não conseguem ouvir se você não falar, espírito que tem medo do escuro, porque a luz está apagada. Tem espíritos que têm medo de espíritos. Você chega para ele e fala assim, olha, eu vim aqui porque você já não vive mais no corpo físico. E aí quando fala isso, ele sai correndo, desesperado, porque eu vi um fantasma, eu vi um fantasma. Pode parecer engraçado, mas isso é real. Se for um obsessor, por exemplo, que deu de cara com ele depois de desencarnar, ele aparece com aquela forma pavorosa e diz assim, eu vim te buscar. Imagina o que causa, né? Ele vai ter um infarto no seu coração fluídico, né? Porque ele não vai acreditar no que está acontecendo. Então cada espírito acredita naquilo que para ele é uma realidade, dependendo da sua realidade.
Se ele acredita que ele tem um câncer, ele é um espírito canceroso. Se ele é um espírito que está morrendo de asfixia, ele vai viver aquilo o tempo todo. Alguém que morreu, por exemplo, por enforcamento, por afogamento. Aliás, alguém que cometeu um suicídio por afogamento é uma coisa terrível. Porque ele vai ficar o tempo todo no plano espiritual, sem conseguir respirar, e sem se dar conta que não precisa respirar, mas ele vai sentir falta o tempo todo. Eu tive um tio recentemente que desencarnou de efizema pulmonar grave. Ele era um fumante compulsivo e ele precisava viver 24 horas por dia com um balão de oxigênio, respirando oxigênio do balão que tinha do lado dele. Toma banho com esse balão de oxigênio, comia com o balão, dormia com o balão, e de repente ele desencarnou. Dá para imaginar o transtorno que ele vai sofrer naquele período imediato pelo fato de não ter aquele balão de oxigênio perto dele? É algo extremamente grave, drástico, exatamente porque pela força da mente é o que vira a realidade para ele. Né? Mas beleza, pessoal, é isso aí. Né? A gente depois tem bastante coisa para falar sobre isso. Quem trata desse assunto é André Luiz, né? Porque ele retrata essa chegada no mundo espiritual, principalmente de pessoas que saíram de patologias, dos dramas que elas vivenciam. Qualquer dia a gente vai estudar um pouquinho sobre isso também. Tá? Mas a gente para por aqui então. Estudamos até o item número 43, que são os médiuns audientes, e a gente vai depois para os médiuns falantes. Tá? Não tem, Luísa, tem as gravações depois, se você quiser, que ficam disponíveis lá no nosso grupo. Tá? É só você acrescentar ali, a Vaninha já colocou ali em cima direitinho, ó. Facebook ali em cima do nosso grupo, é só clicar. Aí lá tem as gravações, tá? Não dá para você interagir, mas dá para você ouvir, né? Amigos, por exemplo, como a Andréia, que ouve os nossos áudios de vez em quando eu faço um comentário, ela fica doida para poder escrever na área de texto, mas ela acaba sofrendo essa angústia também, porque ela vai escrever sozinha, já que ela está ouvindo sozinha, né? Mas faz parte do processo, não tem problema. Bom, vamos lá, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para a Fraterna, que vai fazer um encerramento para nós, né? Pois é, né, André? É exatamente aquilo que os espíritos vivem, né? Você vive a fantasia de desejar alguma coisa e não conseguir satisfazer.